Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, depois de ouvir o deputado Joaquim Barreto, muito me surpreende esta posição dele, porque ouviu sempre dizer exatamente o contrário quando foi aprovada a nova Lei Orgânica da Proteção Civil. E por isso muito me surpreende. Segundo, registro com algum embaraço que o Partido Socialista continua muito incomodado com a independência do Observatório. E terceiro, registro também com alguma ironia que, mais uma vez, tentamos mascarar os problemas e não os assumir de frente numa matéria que, tal como a pandemia que agora conhecemos, nos deve unir procurando encontrar as fragilidades para reforçar o sistema. E é esse o princípio que nos deve pautar e, por isso, dispenso, obviamente, a perda de tempo a tentar recordar o que é o papel do Observatório ou a tentar ensinar a esta Assembleia os vários passos para que ele foi criado. Relativamente às respostas do professor Castro Rego, há pouco, quando eu falava do ICNF, eu não falava das brigadas de sapadores, porque essas, obviamente, estão a ser implementadas com o apoio do ICNF pelas CIMs, que nos garante também alguma descentralização e também alguma proximidade na gestão, mas aquela força especial que foi anunciada por diversas vezes, de 260 homens, e que nunca chegou a ser criada e que pode ser um caminho importante. O PSD preocupa-se com estas matérias e com estes detalhes, mas gostava também de ter a vossa opinião sobre estas questões que eu coloquei na apresentação do requerimento, que, de alguma forma, se o Observatório está disponível ou não para no fundo, auditar aquilo que é a realidade, por exemplo, do dispositivo de meios aéreos e aquilo que é o planeado. Porque já aconteceu em anos anteriores. Pensávamos que havia um meio aéreo em Setúbal que estava no planeamento e nunca chegou a estar lá. E isso, infelizmente, acontece. Como, por exemplo, o ano passado, achávamos que estava um meio aéreo pesado em Ferreira do Zézer e, afinal, estava fechado num hangar. Este ano, pensávamos, até autarcas pensavam que havia um helicóptero ligeiro em Faf e, afinal, não estava lá. E agora achávamos que estava um helicóptero ligeiro em Santa Combadão e, afinal, também não está lá, foi deslocado. Ou seja, não há aqui uma efetiva transparência na colocação de meios aéreos. E relativamente ao ataque inicial, eu gostava de reforçar isto. Toda a gente está de acordo, penso eu, toda a gente, que cerca de 95% dos fogos são extintos na primeira hora. E que os 5% que fogem são normalmente responsáveis por mais de 90% da área ardida. Ora, o que nós aqui nos apercebemos é que o ataque inicial é muito bom, mas pode ser ainda melhor. E é aí o esforço que nós devemos fazer, apesar de olharmos para o dispositivo e ver que o caminho parece ser o sinal contrário, mas que, por outro lado, e para mim, na minha opinião pessoal, que não vincula ao PSD, a grande dificuldade do sistema em Portugal é o ataque ampliado. Ou seja, a incapacidade que nós temos de há muitos anos de conseguir, com maior eficácia, incorporar todas as forças, todos os meios, num teatro de operações maior. E é isso que nós, felizmente, lidamos com isso menos vezes, mas cada vez que lidamos é difícil, porque não há esse acoplamento. O tempo que se perde, eu olho para o caso de Pedrógão, no caso de Pedrógão espantou-me que aquela tragédia toda ocorresse tantas horas depois do início do fogo. Porquê? Porque nas primeiras horas é normal que haja dificuldades a colocar toda a gente no terreno, tantas horas depois surpreendeu-me bastante, porque a essa hora já era suposto haver maior coordenação das forças no terreno. E daí eu dizer, e o PSD considerar, que era importante que houvesse, mais do que simulacros para a televisão, que houvesse de facto algum treinamento, como fazem as Forças Armadas com os seus congêneres internacionais, para treinarem a atuar em conjunto caso haja um problema. E, por outro lado, uma das principais recomendações do Observatório, da Comissão Independente, que era uma coisa diferente, da Comissão Técnica Independente, era precisamente os concursos para a escolha das chefias. Não é que no passado tenha havido escolhas de codis, de comandos, com concurso. Não. Mas na altura nunca se pôs a questão de terem ou não competência para tal. Aquilo que assistimos é que vimos muita gente a ser escolhida sem reconhecimento dos pares, sem formação, sem competência, a serem escolhas recentemente políticas. Felizmente, parece que isso aconteceu há 3 anos, agora a coisa parece ter melhorado um bocadinho. Mas não vemos, novamente, concursos a serem feitos, apesar do Sr. Ministro da Administração Interna ter vindo aqui bater com a mão no peito, não vemos formação a ser feita de base
e complementar, por exemplo, para os comandantes, por exemplo, para os restantes membros do comando operacional. E essa questão preocupa-nos bastante, porque a formação, apesar de ser recomendada por toda a gente, por todos os relatórios concluírem o mesmo, nós não nos apercebemos que essa formação esteja de facto a ser feita. E, portanto, terminava por aqui as minhas perguntas, mas estas eram as principais. Eu gostava mesmo que falassem desta matéria, porque a forma como nós vamos, e esta é uma reflexão que a Assembleia deve fazer, e deve fazê-la, se calhar, a seguir ao próximo verão, é como é que continuamos, ano após ano, a mudar o sistema de contratação de meios aéreos, a mudar a forma como damos prioridade a determinado tipo de meios aéreos ou não. A discussão se é uma empresa pública ou uma empresa privada, agora são as Forças Armadas. E, por exemplo, perante vários casos que vamos enfrentando nos últimos dias, vê-se que, por exemplo, não é fácil pôr um meio aéreo numa base aérea militar, porque isso facilitava todo o processo, mas afinal parece que ainda é mais complicado. Apesar de se anunciar em todo lado que as Forças Armadas colaboram, vemos que os processos são feitos todos em cima da hora, apesar das providências cautelares. As autorizações da ANAC, as autorizações de voo, é tudo feito muito em cima do joelho, apesar do Governo, e bem, nós temos recomendado isso várias vezes, ter voltado a optar pelo sistema de aluguer de meios de uma forma plurianual. Mas mesmo assim as coisas continuam a não correr bem e nós gostávamos de fazer essa reflexão para o futuro e não aqui agora. Obrigado.